O valor de x é igual a, onde x é essa expressão numérica. Vou repetir aqui esse x. Perceba que dentro desse parênteses eu tenho uma operação de subtração e uma operação de divisão. A minha prioridade é a divisão. Então, repito esse 20, repito o sinal de menos e vou fazer 4 por 2, que dá 2. Fechei o parênteses, mais. Aqui eu tenho uma multiplicação e uma subtração. Prioridade, multiplicação. 8 vezes 4 vai ficar 32. Eu repito então o sinal de menos. O meu x vai ser igual. 20 menos 2, galera, fica 18. Não há mais necessidade de escrever o parênteses. Mais 32 menos 2 vai ficar 30. Para a gente achar o valor de x, então, é só somar 18 mais 30, que dá 48. A gente marca então o item E de estuda que a vida muda. Um relógio foi comprado com desconto de 20% no pagamento à vista. Foi pago R$ 136 pelo relógio. Com relação ao preço original do relógio, sem o desconto concedido, assinale a alternativa correta. A questão está querendo saber o preço desse relógio sem o desconto. Antes de mais nada, pessoal, se inscreve no canal se você não é inscrito. Já deixa aí para mim o seu like e ative o sininho das notificações para ficar sempre por dentro das novidades, beleza? Questões envolvendo porcentagem, galera, tem várias formas de fazer. A forma que eu vou utilizar para essa questão é a regra de 3. A questão disse que o relógio foi comprado com 20% de desconto e ele pagou R$ 136. Então eu vou pensar assim, esses R$ 136 correspondem a 80%. Porque se ele comprou com desconto de 20%, então ele está pagando 80% por esse produto, beleza? Como a questão está querendo saber o valor sem o desconto, então é o valor correspondente a 100%, que eu vou chamar de x. Se eu quiser, posso cortar esse zero com esse zero, e agora vou fazer a multiplicação cruzada. 8 vezes x dá 8x, 10 vezes 136 dá 1360. Nosso x vai ser 1360 dividido por 8. Vou aproveitar para fazer essa divisão bem aqui. Vou separar aqui o 13. 13 dividido por 8, galera, o valor mais próximo é 1. 1 vezes 8 dá 8. Resto 5. Vou baixar esse 6 aqui. Então vai ficar 56. Vou dividir por 8. 56 dividido por 8 dá 7. 7 vezes 8, 56. Resto 0. Como ainda sobrou esse zero aqui para baixar e não tem nenhum número aqui para acompanhar ele, então eu vou pegar esse zero e inserir na resposta. Portanto, 1360 dividido por 8 dá 170. O preço do relógio, então, sem o desconto, custava R$ 170. A gente marca, então, o item D de desoxirribose. Um terreno foi dividido entre 3 pessoas. Uma delas recebeu 1/4 do terreno, uma outra recebeu 3/5 dele e a terceira pessoa coube o restante desse terreno. A porcentagem que coube a terceira pessoa envolvida na partilha desse terreno foi de... Galera, nós temos 3 pessoas envolvidas. A primeira recebeu 1/4, a segunda recebeu 3/5 e quero saber quanto recebeu a terceira. Lembrando que a questão quer saber em porcentagem. Sempre que você quiser saber quanto vale uma fração em porcentagem, basta a gente pegar essa fração e multiplicar por 100. Dito isso, uma das formas de fazer é completando com 1 aqui embaixo. Aí eu multiplico de cima pelo de cima, 1 vezes 100 dá 100, e o de baixo pelo de baixo, 4 vezes 1, 4. Para saber a porcentagem, agora é só dividir. 100 dividido por 4, 25%. Fazendo a mesma coisa aqui embaixo. Se quiser, você utiliza a mesma lógica que foi feita na primeira situação. Porém, para aproveitar bastante esse vídeo, eu vou mostrar outra forma que eu gosto de utilizar, que é o que eu chamo de dimu. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Eu vou pegar esse 100 e dividir por 5. 100 dividido por 5 dá 20. E agora, esse 20, vou multiplicar por 3. 20 vezes 3, 60.
Então aqui vai ficar 60%. Para finalizar a questão, você vai precisar lembrar que o total em uma porcentagem sempre vai fechar 100%. Juntando aqui o 25% com o 60%, dá 85%. Como o total tem que fechar 100% e aqui já tem 85%, eu sou obrigado a dizer que a terceira pessoa recebeu 15% desse terreno. Então a gente marca o item B de bicarbonato de sódio. Uma caixa em formato de paralelepípedo reto-retângulo possui largura igual ao dobro da medida da altura e comprimento igual ao dobro do comprimento da largura. Sabe-se que o volume dessa caixa é igual a 216 centímetros cúbicos. A largura dessa caixa mede. Vou desenhar o paralelepípedo e escrever as informações da questão. Eu vou chamar a altura de x. A questão diz que a largura é o dobro da altura. Se a altura eu chamei de x, então a largura vai ser 2x, que é o dobro. E a questão diz que o comprimento era igual ao dobro da largura. Se a largura ficou 2x e o comprimento aqui tem que ser o dobro, então seria 2 vezes 2x. 2 vezes 2x fica 4x. E foi dito que o volume vale 216. Para obter o volume do paralelepípedo, eu tenho que multiplicar as três dimensões: comprimento vezes largura vezes altura. E se eu multiplicar essas três dimensões, o valor tem que ser igual a 216, que é o volume que a questão disse que dava. Então multipliquei tudo e igualei a 216. Gente, quando você tem a multiplicação envolvendo números e letras, você multiplica os números separadamente. Então 4 vezes 2 fica 8. E multiplica as letras depois. X vezes x dá x ao quadrado. X ao quadrado vezes x fica x elevado a 3. Tudo isso tem que ser igual a 216. Esse 8 está multiplicando, vou passar dividindo. Então x elevado a 3 vai ser igual a 216 dividido por 8. X elevado a 3 vai ser igual. 216 dividido por 8 vai ficar 27. Se o x está elevado a 3, para descobrir o valor dele, eu tenho que passar em forma de raiz cúbica. Então, x igual a raiz cúbica de 27. E a raiz cúbica de 27 é 3. Perceba que está aparecendo no item B aqui, ó, resposta 3. É o item que você vai marcar? De jeito nenhum. A questão pediu o valor da largura. Olha que pegadinha perigosa. A largura, gente, é essa parte aqui que a gente chamou de 2x. Se o x é 3, então eu tenho que multiplicar o 2 por 3, que dá 6. Então, o item correto é o item C de corticoide. O dobro do quadrado de um número natural aumentado de 3 unidades é igual a 7 vezes esse número. Qual é esse número? Galerinha, um problema envolvendo equação. O dobro é multiplicar por 2. Se é o dobro do quadrado de um número natural, chamei esse número de x. Ó. Então ficou 2x ao quadrado aumentado 3 unidades é igual a 7 vezes esse número. Tudo que foi dito na questão em relação ao número desconhecido, eu fiz com a letra x. Ó. Então, o dobro do quadrado, x ao quadrado, vezes 2, aumentado de 3 unidades, é igual a 7 vezes esse número. Que número? X. Beleza? Vou pegar esse 7x e passar para o lado esquerdo. Vai ficar 2x ao quadrado menos 7x mais 3 igual a zero. Aí você vê que é uma equação do segundo grau. Temos que lembrar como se calcula o delta para depois aplicar na fórmula de Bhaskara. Delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac. E aí, de forma bem detalhada, galera, vou dizer quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A é sempre o valor que está ao lado do x ao quadrado, então é 2. O B
é sempre o valor que está acompanhando o x, então é menos 7. E o c é o termo independente de x, é o valor que sempre está sobrando. Portanto, vai ser 3. Vou substituir esses três valores nessa fórmula aqui. Perceba que no lugar do b ficou menos 7, no lugar do a ficou 2 e no lugar do c ficou 3. Menos 7 ao quadrado, galerinha, fica 49 positivo. Menos 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 3 fica 24. Então, o nosso delta vai ser 25. Próxima fórmula é a fórmula de Bhaskara, que diz que x vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. Mais uma vez, eu vou substituir. Perceba que na fórmula tem esse menos aqui, ó. Repetir aqui embaixo. E o b, galera, da nossa questão também é negativo. Vale menos 7, então vai ficar esses dois sinais aqui, ó. Muito cuidado com essa situação. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Já vimos que o delta dá 25 sobre 2 vezes a, que é 2. Hora de calcular o x' e o x duas linhas. Galera, menos com menos fica mais. Então fica 7 mais raiz de 25 é 5 sobre 2 vezes 2 dá 4. Aqui embaixo vai ficar 7 menos 5 sobre 4. Perceba que na fórmula tem o mais ou menos. Uma parte fica com sinal de mais e a outra com sinal de menos. Terminando aqui minha continha, 7 mais 5 dá 12, dividido por 4 dá 3. 7 menos 5 dá 2, dividido por 4 vai dar 0,5. Porém, galera, foi dito na questão que era um número natural. Número natural não pode ter vírgula, então a gente ignora essa informação. Portanto, a resposta dessa questão é o número 3. A gente marca o item B de bicarbonato de sódio. O quadro de uma sala de aula tem a forma de um retângulo, cujas medidas do comprimento e da largura são respectivamente iguais a 300 centímetros e 150 centímetros. A área desse retângulo em metros quadrados é igual a... Tá aqui o esboço do quadro. Foi dito que o comprimento vale 300 centímetros e a largura 150 centímetros. Porém, a questão pediu a área em metros quadrados. Aconselho você a transformar esses valores aqui em metros. E para isso, basta voltar 2 casas para a esquerda, ou seja, 150 centímetros vale 1,5 metros e 300 centímetros vale 3,0 metros ou simplesmente 3 metros. Como a questão quer a área, basta multiplicar essas duas dimensões, comprimento vezes largura ou base vezes altura, dá no mesmo. Multiplicando então 3 por 1,5, a área desse quadro vai ser 4,5 metros quadrados. A gente marca então o item C de cólera do dragão. Questão da banca Fundação Carlos Chagas. Sabes que a lei que fornece a temperatura T em graus Celsius de ebulição da água de acordo com a altitude H em metros é T igual a 100 menos 0,0034 H. Dessa forma, a altitude em que a temperatura de ebulição da água é 72,8 graus Celsius é de... Perceba, gente, que a questão nos deu essa fórmula aqui. Esse T significa temperatura e esse H significa altitude. Foi dito na questão que a temperatura é 72,8, então no lugar desse T aqui, eu vou trocar por 72,8 para descobrir o valor de H. Então, 72,8 vai ser igual a 100 menos 0,0034 H. Vou pegar essa expressão aqui e passar para o lado esquerdo e o 72,8 para o lado direito. Lembrando que quando eu troco de um lado para o outro, eu inverto o sinal. Aqui é menos, vai passar mais. E aqui é mais, vai passar menos. Então vai ficar 0,0034H igual a 100 menos 72,8. Fazendo essa subtração aqui, galera, dá 27,2. Esse valor aqui está multiplicando o H, então vou passar dividindo. Logo, o H vai ser igual
27,2 dividido por 0,0034. Para você fazer essa divisão, galera, é interessante você equilibrar a quantidade de casas decimais após a vírgula. Aqui tem 4 números após a vírgula e aqui em cima só tem 1. Então, para equilibrar, aqui em cima eu vou acrescentar 3 zeros. E agora que a quantidade de números após a vírgula está equilibrada, você pode dividir como se não tivesse vírgula. Pode apagar essa vírgula. Então, para achar o valor de H, basta dividir 272.000 por 34. Vamos fazer essa divisão separadamente. Vou separar aqui o 272 e dividir por 34. Fazendo essa divisão, galera, fica 8. 8 vezes 34 dá 272. Fica então, resto 0. Como o resto que ficou aqui foi 0, galera, não há porquê eu baixar esses 3 números aqui. Então esses 3 números vão ser inseridos na nossa resposta. Portanto, 272.000 dividido por 34 dá 8.000. Portanto, galera, nosso H vale 8.000. A gente marca então o item D. Em uma progressão aritmética, o quarto termo é menos 39 e o oitavo termo é menos 11. Assim, o 12º termo é... Vou anotar as informações. O quarto termo é menos 39, então chamei de A4. E o oitavo termo é menos 11. Você sabia que para achar qualquer termo de uma PA, eu tenho várias formas disponíveis? Por exemplo, o A12, eu posso dizer que é A1 mais 11R. Posso dizer também que o A12 é A2 mais 10R. Ou posso dizer que o A12 é A3 mais 9R. Você deve ter percebido que a soma desses números aqui está dando 12. Aqui também dá 12. E aqui 12. Isso é um pré-requisito para que a nossa fórmula esteja correta. Então, me aproveitando dessa informação, eu posso dizer que o A8 é A4 mais 4R. Ó. 4 mais 4 dá 8. Estou usando essa informação porque a questão disse o valor do A4 e disse o valor do A8. Então, vou substituir bem aqui. Troquei o A8 por menos 11 e o A4 por menos 39. E repito, mais 4R. Vou passar esse menos 39 para o lado esquerdo. Vai ficar menos 11 mais 39 igual a 4R. Perceba que ele passou positivo. 39 menos 11, galera, fica 28, igual a 4R. Para achar o valor do R, é só passar o 4 dividindo. 28 dividido por 4 dá 7. Então posso dizer que o R dessa minha progressão é 7, beleza? Agora, a questão quer saber o 12º termo. E pela conversa que a gente teve, eu posso dizer que o A12 é A8 mais 4R. 8 mais 4 dá 12. Então, tá válida a minha dica. A12 vai ser igual. No lugar do A8, posso trocar por menos 11. Mais 4 vezes no lugar do R. A gente viu que dá 7. Agora é só resolver essa continha aqui. A 12 vai ser igual. Repito, menos 11, porque a minha prioridade é a multiplicação. 4 vezes 7 fica 28. Portanto, o nosso A12 vai ser igual. Menos 11 mais 28 vai ficar 17. Então, a gente marca o item D de danoninho. Se 6 impressoras iguais produzem 1.000 panfletos em 40 minutos, em quanto tempo 3 dessas impressoras produziriam 2.000 desses panfletos? Questão de regra de 3 composta. Primeira coisa, organizar as grandezas envolvidas. Aqui são as grandezas envolvidas, quantidade de impressoras, panfletos e quantidade de tempo, em minutos. Primeira situação, 6 impressoras produzem 1.000 panfletos em 40 minutos. Segunda situação, 3 impressoras produzem 2.000 panfletos em quanto tempo? Chamei de X. Essa parte que contém um X, galera, é a parte principal. A gente tem que analisar se as grandezas vão ser diretamente ou inversamente proporcionais em relação a esse X. Por exemplo, a quantidade de panfletos aumentou.
Se eles vão produzir mais panfletos, é natural que eles demorem mais tempo. Mais panfletos, mais tempo. Então, vou colocar um Dzinho aqui de diretamente proporcional. A quantidade de impressoras diminuiu. Tem menos impressoras funcionando. Se tem menos impressoras funcionando, eles vão demorar mais tempo. Aconteceu situação inversa. Então, aqui, inversamente proporcional. Então, agora vou montar meu cálculo final. O que tem x fica à esquerda da igualdade, o que não tem vai ficar multiplicado à direita da igualdade. Porém, o que for direto vem do mesmo jeito que está aqui, ó. Por exemplo, aqui é direto, fica o 1000 em cima e o 2000 embaixo. Vou multiplicar, aqui deu inverso, então tem que vir para cá de forma trocada, ó. Ao invés de vir 6 sobre 3, vai vir 3 sobre 6. Posso simplificar aqui, ó. 0 com esse 0, 0 com esse 0, 0 com esse 0. Repetiu 40 sobre x. Vou multiplicar o que sobrou, de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. 1 vezes 3 dá 3, 2 vezes 6 dá 12. E para fechar minha questão, agora é só multiplicar cruzado. 3 vezes x, 3x. 40 vezes 12, 480. X vai ser igual a 480 dividido por 3. X igual a 160 minutos. Aproveitando o momento, 160 minutos seria quantas horas e quantos minutos? Gente, 1 hora e 60 minutos, né? Então aqui perceba, o 160 eu posso escrever como sendo 60 mais 60 mais 40. Essa soma dá 160. Por que eu estou fazendo isso? Porque a cada 60 minutos eu tenho 1 hora. Se eu tenho 60 aparecendo 2 vezes, 2 horas. E sobrou 40, ou seja, 40 minutos. Show? Questão da banca Consuplan. Qual é o número de anagramas que podemos formar com as letras da palavra Araraquara? Sempre que a questão pedir a quantidade de anagramas, ela está se referindo à permutação. E como é que a gente faz uma permutação? A gente vai contar a quantidade total de letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 letras, então vai ficar 10 fatorial. Quantidade de letras, fatorial. Porém, gente, a gente percebe que há repetição. E se tiver repetição, as repetições vão ficar embaixo em forma de fatorial. Por exemplo, o A está se repetindo 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, sobre 5 fatorial. O R está se repetindo 1, 2, 3 vezes. Então, vezes 3 fatorial. Não tenho mais letras se repetindo, agora é só efetuar o cálculo. Vou desenvolver o 10 fatorial até chegar no 5. Então vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Se eu cheguei no 5, é só colocar a exclamação, indicando que eu parei. Sobre, repito, o 5 fatorial, galera, e esse 3 fatorial eu vou desenvolver. Dá 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Então, no lugar do 3 fatorial, eu posso escrever aqui o número 6. Perceba que eu posso cortar esse 5 fatorial com esse 5 fatorial. Posso cortar esse 6 com esse 6. Para dar minha resposta final, é só multiplicar os números que sobraram. Multiplicando 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, vai ficar 5.040. Portanto, a gente marca o item D de Danoninho.